Muito bem, pessoal, bem-vindos de volta. Muito bem, então hoje é terça-feira, 25 de janeiro de 2022. 25 de janeiro de 2022, ICT. Mentoria ITT no canal do YouTube. Muito bem, então. Este é o intervalo interno, liquidez e mudanças na estrutura do mercado. Luxo. Muito bem, então eu dei a vocês um dever de casa na aba da comunidade. Se você não tem prestado atenção a isso, é lá que estou meio que mantendo você informado sobre o que você deve esperar a seguir, ou algo que simplesmente me vem à mente e sinto vontade de compartilhar. Então este é o link que enviei outro dia, e eu queria que você analisasse este gráfico específico e procurasse razões que proporcionaram a mudança na estrutura do mercado e a liquidez do lado comprador e vendedor. Portanto, se você ainda não fez isso, por favor, pare o vídeo e faça isso agora. Caso contrário, você está se privando de uma oportunidade de aprendizado. Tudo bem? Então, aqui está aquele gráfico. Novamente no intervalo de tempo de 15 minutos no contrato futuro e mini Nasdaq 100 para entrega em março de 2022. E preste atenção aqui. Ok. Este antigo mínimo e estes máximos relativos iguais. Vê isso? Antigo mínimo, abaixo disso estão as ordens de venda, e máximos relativos iguais acima disso são as ordens de compra. Agora você poderia ter usado este máximo aqui. Não há nada inerentemente errado nisso, mas sempre que vejo máximos iguais assim, e se for mais alto que o antigo máximo aqui, vou usar isso. Dessa forma, é um pouco de insight para você, para o seu diário de estudos. A liquidez do lado da venda, você pode ver que o mercado desce, atinge isso e passa por ele. Então sobe novamente, limpando os máximos iguais. Então, as ordens de compra foram executadas aqui, ok? Então, em ambos esses pontos de preço aqui e aqui, esse é eu acho, o ponto em que você vai procurar ou antecipar uma mudança na estrutura do mercado. E você não força isso. Vejo muitas pessoas tentando ensinar meus conceitos. Falarão sobre quebras ou mudanças na estrutura do mercado, e usaremos esse termo de forma intercambiável. Mas para intradiário, quero que você pense sobre mudanças na estrutura do mercado intradiário, porque não é necessariamente uma quebra na estrutura do mercado que leva a negociações prolongadas de vários dias. Movimento, ok? O que quero dizer com isso? Se você vê uma estrutura de mercado que é de baixa e é quebrada para o lado negativo, intraday. Isso pode apenas levar a um movimento de preço intraday. Isso pode eventualmente ver aquele máximo, ser superado no mesmo dia. Então é por isso que estou usando o termo mudança na estrutura do mercado. Não quebra na estrutura do mercado. Para a nossa conversa aqui neste mentoria, apenas saiba que quando eu vou me apoiar no termo quebra na estrutura do mercado, isso significa um pouco mais no contexto, em comparação com uma mudança intraday na estrutura do mercado. Isso apenas significa que é provável que haja um movimento para baixo ou para cima intraday ao usar o termo mudança. Então há um pouco de semântica aí. Certo? Então temos ambas essas áreas aqui e aqui onde haveria uma probabilidade de uma mudança na estrutura do mercado aqui em cima, procuramos por uma corrida falsa acima daqui. Então essa corrida falsa acima, como sabemos que será uma mudança na estrutura do mercado? Isso é baixista. Recebo essa pergunta com frequência, até mesmo de alunos da mentoria. O que você está procurando é a evidência que vou mostrar a você aqui esta noite, ok? Esqueça todo o resto. Todo mundo tem sobre estrutura de mercado, quebras e mudanças e todas essas coisas. É isso. Ok, isso é o essencial. Não há absolutamente mais nada que você precise saber sobre isso. Eu prometo a você, se eles adicionarem algo a isso, é apenas porque querem soar e parecer diferentes. Mas esta é a perspectiva algorítmica de uma mudança na estrutura do mercado hoje. Agora mantenha este nível de preço em mente, então é essencialmente 14.600 e 14.820. Estamos apenas observando, certo? Agora, descendo até um gráfico de 2 minutos, este é aquele mesmo dia específico. Aqui estão aqueles máximos relativamente iguais. E esta corrida aqui para baixo, certo? Se você se lembra,
14.6. E em torno de 14.860 ou algo assim. Se você olhar para esta estrutura de mercado, sem ter os níveis no seu gráfico, é fácil se perder. E todo o chamado ruído, os não iniciados, e eu sei que isso vai irritar as pessoas que não se importam em realmente aprender aqui. Mas as pessoas não iniciadas que assistirão a um vídeo ou ouvirão algumas das palestras que eu vou disponibilizar. Eles estão tentando trazer suas noções e ideias preconcebidas sobre o que acham que entendem sobre mercados ou análise técnica, ou algo na ação do preço. E eu quero meio que permitir que você coloque isso de lado por um momento e apenas imagine. Este gráfico é a primeira vez que você olha para a ação do preço pela primeira vez. E isso é difícil, mas meio que elimine tudo o mais que você quer trazer para a conversa. Não, discussão sobre blocos de ordem, nem breaker e nada disso. Ok, fornecendo o lixo de auditoria de ondas de Elliott do homem. Se você olhar para esta ação de preço aqui, quando tivemos essa baixa formada, logo antes dessa baixa ser formada, há um swing high bem ali. Agora, no primeiro vídeo de mentoria que eu te dei, mencionei isso. Algoritmos de negociação de alta frequência usarão a estrutura de mercado em um gráfico de 3 minutos, 2 minutos, 1 minuto, muitas vezes abaixo de 1 minuto. Isso seria como intervalos de 45 segundos, 30 segundos, 15 segundos. Ok. O que os algoritmos estão realmente fazendo? E isso também vai corrigir muitas pessoas por aí porque elas divulgam desinformação. É tão sem sentido. Mas estou desafiando você a ir aos seus gráficos e ver se isso não é o que realmente está acontecendo. Porque isso acontece todos os dias. Se os algoritmos de alta frequência estão operando todos os dias, então essas assinaturas estarão no gráfico. Ok. Se você olhar para este topo de curto prazo aqui, bem antes de este fundo se formar. Quando este topo é ultrapassado ali naquela vela, isso é significativo. Somente. Se esta descida aqui tiver negociado em stops de venda. Ok, abaixo de um fundo antigo de algum tipo. Pode ser um fundo duplo. Pode ser um único fundo. Ok, mas tem que estar negociando abaixo de alguma ideia de varejo, que seria vista como suporte. Aqui em cima, a mesma coisa. Estamos negociando acima dos topos. Então sabemos que acima dos topos antigos, a perspectiva de um neófito será: estas são ordens desconhecidas. Portanto, essa é uma perspectiva falha sobre a ação do preço. Como você sabe que há liquidez lá em cima? Como você sabe que há stops de compra lá em cima? É esta lógica. É simples. Olhe para o gráfico. Todo mundo está tentando fazer algo baseado em algum tipo de teoria, lógica, seja o que for, algum sistema. Há compradores e vendedores entrando a todo momento. A força ou pressão de compra e venda, entre aspas, não tem absolutamente nenhuma influência sobre para onde esses preços vão. Eu sei que isso pode abalar indivíduos que acham que sabem algo sobre os mercados. Ah, eu tenho um tio que costumava estar no pregão da Chicago Board of Trade e blá blá blá. Os caras da Mercantile Exchange dizem isso. Eu não me importo. Ok, eu não me importo com o que qualquer uma dessas pessoas diz porque elas não projetaram o algoritmo. Então, novamente, coloque todos esses pontos de discussão e a opinião de todos os outros que você adotou porque provavelmente ouviu outra pessoa falar sobre isso. E você subscreve a sua análise, porque é mais fácil fazer isso em vez de ir e olhar por si mesmo. E é isso que estou pedindo que você faça. Estou te dizendo, esta é a minha crença pessoal. Você vai ver a prova dessas coisas em uma execução de conta ao vivo. Mas eu quero que você veja a lógica por trás disso, porque se você conseguir ver isso, estará anos-luz à frente de todos os outros. E você vai rir. Na cara de todas essas pessoas que vão te dizer que você está perdendo tempo tentando aprender isso, eu te prometo, esta lição vai mudar muito. Para você. Quando essa corrida, acima desses máximos relativos iguais, acontece bem ali, você está antecipando
uma mudança na estrutura do mercado, você não está forçando isso, não está tentando se antecipar, certo? Eu não acho que nenhum de vocês terá a habilidade para fazer isso. Existem maneiras de saber quando vender a descoberto logo acima disso e nem mesmo esperar pela mudança na estrutura do mercado. Assim como há maneiras de saber quando ser comprador aqui embaixo sem ver aquele ponto alto de curto prazo rompido e então procurar uma compra. Aqui, o oposto. Veja este ponto baixo de oscilação. Deixe-me voltar a isso por um segundo. Temos este ponto alto, nesta vela. Então temos a vela, logo após essa aqui, a mais alta, e depois o ponto alto, mais baixo desta vela aqui. Então, isso é um ponto alto de oscilação. Um padrão muito simples. Mas significa muito quando está no contexto adequado. Quando este ponto alto é rompido com esta vela específica ali, isso é significativo apenas com base no fato de que retiramos liquidez do mercado. É isso. Então, quando rompeu este ponto alto de curto prazo, isso é mais significativo. E então o mercado começará a buscar stops de compra. Ok. Ou liquidez do lado da compra que estaria acima daqui. Aqui e aqui. Agora, compartilhei um exemplo de execuções ao vivo e estava ensinando sobre a ideia de utilizar micros, que são essencialmente $2 por ponto. Ok. Ou 50 centavos por tick. Este gráfico é do Nasdaq Mini. Isso representaria $20 por ponto. E há 4 ticks em cada ponto. Aqui estão seus $20 por ponto. Ok? Então, novamente, o que isso significa é de 14,680 a 14,681. Isso é um ponto ou 4 ticks. Há alguns que duvidam da ideia de que você pode negociar todos esses pequenos movimentos internos. Ok, e vou te dar algumas dicas de como eu estava fazendo isso. Ok? O principal contexto desta lição é para você ir aos seus gráficos e tentar provar que estou errado. Ok? Esse é o desafio aqui. Esse é o seu dever de casa. Quero que você aprenda o que estou fazendo nesta lição aqui e depois vá para seus gráficos fazer backtesting e eu vou te mostrar como isso se parece. O que significa fazer backtesting, o que você está procurando e como você vai capturar a tela de todas essas coisas. Mas sua missão é ir aos gráficos e procurar por isso não sendo verdade. Ok? Isso é exatamente o que eu fiz no Baby Pips em 2010. Eu disse a todos, não acreditem apenas na minha palavra. Não acreditem apenas na minha palavra. Vá para os gráficos e veja se isso é verdade ou não. Eu acredito, mas não quero tentar convencê-lo porque não vou. Você se convencerá uma vez que começar a ver isso. É isso. Acabou. Não há discussão depois disso. Ok. Mas é lógica simples. Muito simples. Este é um gráfico muito limpo, não é? Tudo o que vou fazer é adicionar algumas anotações. E isso é o máximo de maquiagem que colocamos no nosso gráfico. Eu sei, é chocante, não é? Você ainda consegue ver as velas? Porque pode ser um pouco obstrutivo. Estou sendo irônico. Você vê esses caras por aí com esses gráficos cheios de grafite. Você nem consegue ver a vela de preço. Nada. Você não consegue ver nada disso. Mas há todo tipo de sobreposições de todo tipo de bobagens, que não significam absolutamente nada, porque os algoritmos não se importam com nada disso. Triângulos harmônicos, isso. Caranguejos. É loucura, eu sei. Mas ei, todo mundo tem que ter uma religião. Então aqui estão aqueles stops de venda. Então esta pequena área aqui está sombreada. Essa é uma área onde os stops de venda estariam localizados abaixo daquele nível de 14.600, certo? Nesse intervalo de tempo de 15 minutos, então o mercado mergulhou naquela liquidez. E você pode ou não saber que isso é uma compra. Você não precisa saber. Você antecipa uma mudança na estrutura do mercado. Quando o mercado sobe acima. Quando isso acontece? Nesta vela bem aqui. Vê aquela pequena lâmpada? É quando você pensa, ok, agora eu tenho uma condição no mercado, que posso ver uma oportunidade intradiária. Vamos ver se há mais evidências de que esse topo, de curto prazo, é atingido aqui. Nós negociamos acima dele. Não precisa fechar acima disso. Ok, muito importante. Uma vez que essa vela fecha e esta vela abre, você vai monitorar esta vela. E você quer ver, assim que esta vela fechar, se ela cria essa lacuna de valor justo. Se ela cria uma lacuna de valor justo novamente, é uma vela no topo, um único movimento para cima, a próxima. Vela tem um mínimo que não se sobrepõe completamente. Tudo isso é uma lacuna de valor justo. Bem simples, ok? É nesta vela que você procuraria colocar. Potencialmente negociar o mais cedo possível, porque agora há uma lacuna ali, o mercado negocia para baixo e então, bum, decola. Aqui está uma visão que todos precisam entender.
Porque eles estão por aí no YouTube tentando ensinar a teoria dos blocos de ordem. Blocos de ordem. Ok, eu inventei isso. É meu, ninguém falou sobre isso antes de mim, e eu mencionei pela primeira vez em 2010 no Baby Pips. Antes disso, em 1996, eu só ensinava isso para pessoas individualmente em aulas. É isso. Ok, você não pode encontrar isso em livros antes disso. É meu. Ninguém mais ensinou isso antes de mim. É meu. Então vou corrigir todos vocês hoje, para que possam ensinar suas pessoas corretamente e não prejudicá-las. Vê essas velas de fechamento para baixo? Vê isso? Isso é tudo um bloco de ordem contínuo. O que está fazendo? Está dentro daquele pool de liquidez, stops de venda. Onde está sendo a abertura? Naquela série de velas de fechamento para baixo. Bem aqui. Esse é o nível de preço se estendendo no tempo. Estrondo. Então, dentro deste gap de valor justo, este preço de abertura no bloco de ordem é sua compra mais 3 pips, ou o que for, para o spread. E é isso que você usaria para uma ordem limitada. Isso é bem legal, não é? Bem, o preço começa a correr. Para onde? Acima das máximas onde os stops de compra estarão aqui, acima desta máxima aqui e acima desta máxima aqui. Agora volte e olhe o exemplo onde este dia específico aqui. Eu coloquei ordens e ainda estava aprendendo a usar a plataforma Thinkorswim. E há uma pequena caixa de alternância onde, se você alternar, enviará sua ordem diretamente para o mercado. Não vai deixar você revisá-lo. E eu tinha colocado isso, para ver se ia me mostrar algum tipo de informação na tela, mas não o tirei. Então, o que aconteceu foi que eu coloquei isso e era na verdade uma ordem, que eu tinha colocado por engano. Então, eu estava esperando ver se poderia me dar uma oportunidade de sair dela. E cobrir com quase nada, ou talvez até conseguir um pequeno lucro. Não estava funcionando, então tive que reverter e voltar e ir curto. Anotei. E então você me verá cobrindo aqui, e depois indo longo, vendendo a descoberto, revertendo, indo curto, comprando longo aqui. Dentro da ordem, o bloco subiu. Vendi o longo, reverti, comprei aqui, saí aqui. E revendi para aquela grande corrida nisso. Ok, é isso que eu estava fazendo. Há pessoas por aí que vão dizer que ele não negocia dessa forma. Essas pessoas não sabem como eu estou negociando. Você não tem ideia de como eu estou negociando. Nenhum de vocês sabe. Ok, eu estou ensinando vocês. Obviamente para aqueles indivíduos que estão fora do meu mentoria paga, que não está aberta. Então, por favor, parem de enviar e-mails, perguntando: as pessoas ainda estão me enviando e-mails, posso entrar? Não, você não pode entrar. Fique contente com isso. Estou ensinando ouro para você e não está custando nada além do tempo de se sentar aqui. E, se não funcionar, você vai saber imediatamente. Ok, não estou desperdiçando seu tempo. Estou indo direto ao ponto. Dessa forma, as pessoas que são fracas de mente saberão imediatamente. É isso. Ou não é. Dessa forma, você saberá que isso é muito trabalho para você. E está tudo bem. Vá e faça o que você tem que fazer. E eu te desejo boa sorte. Mas os indivíduos que realmente dedicam tempo e testam o que estou desafiando a procurar, você verá que está lá. E se repete como um relógio. Ok, é muito importante que você tenha essa mentalidade. Então, as ordens de compra acima daqui foram executadas. Este fundo do swing se forma assim que esta vela fecha, então estamos observando esta vela. Ela vai abaixo desse fundo de curto prazo? Agora faz isso. Temos uma mudança na estrutura de mercado que agora é de baixa apenas porque tomamos as ordens de compra. Ok. Forma-se uma lacuna de valor justo. O mercado sobe até ela. Você entra vendido ali. O que você está procurando? Abaixo daqui, ordens de venda. Abaixo daqui, ordens de venda. Abaixo daqui, ordens de venda. E nesta lacuna de valor justo aqui. Então, se você está em uma posição que tem múltiplos contratos, ou digamos que você tenha uma negociação de Forex, porque isso funciona no Forex também, não está limitado apenas a futuros. Novamente, estou usando esta classe de ativos porque comecei nesses mercados. Quando todo mundo ainda estava na escola primária e hoje tenta ensinar, eu estava negociando o S&P. Eu provavelmente pareço um cara jovem, mas estou prestes a completar 50 anos. Então, estou por aqui há muito tempo, 30 anos, neste 5 de novembro. 30 anos são 3 décadas. E as coisas que estou ensinando a você não estou ensinando. Um truque. Só divisão 1. Essas coisas funcionam em todas as classes de ativos. Agora, eu não vou endossar os mercados de criptomoedas, porque isso apenas meus alunos relatam. Isso funciona lá. Eu nem
Mexo muito com isso então, tá? Mas você pode fazer parciais abaixo daqui. Eu realmente não faria isso lá. Mas abaixo daqui, aqui. E então alguém dizendo, por que você não os pegaria abaixo dali e CT? Bem, se você está tentando vender a descoberto aqui, isso não é realmente muito movimento. Então, se você vai tirar algo do seu trade abaixo desse mínimo, por que não tentar alcançar aquele? E você poderia conseguir isso bem aqui. Certo, e então abaixo desse mínimo também é bom. Abaixo deste mínimo, e isso é o que mencionei na primeira lição, certo, elementos para uma configuração de trade. Isso está abaixo do nível de 50 deste máximo e desse mínimo, certo? Então, nível de 50. É isso que estamos mirando, agora. O mínimo desta vela foi o limite superior ao primeiro objetivo dentro deste gap. Então esse é o seu alvo. Você vai procurar por isso? Então, você está procurando por frutos ao alcance, o alvo mais fácil de alcançar. Você não está tentando ser perfeito. E você cresce, eventualmente segurando para ver se isso preencherá aquele gap. Certo, esta é uma aposta justa. Você tem, em outras palavras, descendo até o máximo desta vela. Isso é algo pelo qual você se esforça ao longo do tempo. Se você entende o que acabei de mostrar aqui, esse é um processo muito simples de procurar. Em primeiro lugar, liquidez. Avaliando o que acontece sem ter que saber com certeza, porque você não sabe, você não vai saber. Até que o mercado mostre sua mão, é isso? É ele mostrando sua mão. Certo? É isso. Agora, vamos para um gráfico de 1 minuto e ver como isso parece um pouco diferente, mas ainda tem as mesmas características. Aqui está a mesma estrutura de preço, só que em um gráfico de 1 minuto. A mesma lógica ainda está lá, certo? Máxima oscilação tomada após a liquidez ter sido negociada. Essa máxima de curto prazo é violada, bem quando isso negocia. Para baixo aqui, o que está realmente ocorrendo. Certo? Anote isso. Algoritmos de alta frequência estão martelando. Eles estão apenas lançando ordens, comprar, 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 comprar. Isso não está certo. Aqui está uma coisa importante que não está causando certo. Não está causando o mercado subir. É apenas volume que está entrando. Os algoritmos que entregam o preço, que oferecem o preço, estão constantemente oferecendo o preço no mercado. É isso que está começando a girar e subir. Certo. Independentemente de onde você queira negociar com suas ordens limitadas, elas podem não ser executadas. Onde você está tentando comprar. Com uma ordem de mercado, você pode pensar que está entrando a 14.662. Mas, quando sua ordem é executada e confirmada, você está a 14.664. Isso é deslizamento. Ok, isso é deslizamento negativo. Se você estava tentando comprar a 14.662 e ela te preenche a 14.661, isso é deslizamento positivo. Isso é melhor do que você esperava. Então, quando o preço começa a subir, tudo isso é um padrão para você. O algoritmo constantemente oferecendo preço a um preço mais alto. Certo? E a lógica e o argumento para qualquer um que queira dizer, é pressão de compra, venda, esse cara não tem ideia do que está falando. Eu conheço alguém que costumava negociar no pregão e ele está rindo do ICT agora. Certo? Vá para os seus gráficos. Esqueça isso. Vou deixar você ter essa perspectiva por um momento. Para o argumento. Mas vá para os gráficos e veja se o que não estou sugerindo a você é a verdade. Ok. Eu poderia sentar aqui e fazer uma série completa sobre todas as coisas que levam ao que estou dizendo ser verdade. Mas nenhum de vocês ainda acreditará. Estou mostrando uma conta ao vivo em entradas e execuções e eles ainda duvidam. Então, não importa o que eu faça, sempre haverá pessoas por aí. Mas você não fez isso vestindo laranja. Você não fez isso no seu Corvette que você vira. O que eu não viro Corvettes. Você está recebendo todo tipo de coisa por aí, bobagens, mas você não vê ninguém entrando nisso. Culpa do Robin. Olá? Então, estamos olhando para o swing mais baixo aqui. O mercado quebra. As negociações voltam para este gap de valor justo aqui. E vende. E há outro gap de valor justo bem ali. As negociações sobem para isso também. Este é um gráfico de 1 minuto. Então, está te dando múltiplos pontos de execução nos quais você pode negociar.
e então mergulha. Vê estas duas velas aqui? Isso é, um bloco de ordens baixista consecutivo. O preço de abertura, estendendo-se no tempo. Por que este é um bom bloco de ordens de baixa? Porque ele tem essa lacuna e está capturando liquidez, e há uma mudança na estrutura de mercado. Aqui está seu bloco de ordens de baixa de alta frequência, alta potência e alta probabilidade. Esqueça a interpretação de todo mundo do meu conceito. O bloco de ordens. É isso. Ok. O que é um bloco de ordens? Você vê muitas pessoas perguntando: o que é um bloco de ordens? Somente meus alunos no programa de mentoria sabem o que é um bloco de ordens. Ok. O que é? É uma mudança no estado de entrega. Ok. É uma mudança no estado de entrega. O mercado está sendo oferecido mais alto, mais alto, mais alto, mais alto nestas duas velas fechadas para cima. Como essa série de velas fechadas para cima começou com a abertura desta vela bem ali. Essa abertura, uma vez que esta vela negocia abaixo dela, isso muda o estado de entrega. Então você volta para aquele ponto de referência bem ali, e é por isso que é sensível. O algoritmo se lembra disso bem ali. Certo? Isso é tudo que vou te dar no nível de mentoria gratuita, mas essa é a sua resposta. Certo, isso é o que é um bloco de ordens. É uma mudança no estado de entrega. Muito da mesma forma que todo este movimento aqui embaixo. Todas essas velas fechadas para baixo. A abertura nessa vela inicia esta série de entregas para o lado negativo. Quando esse preço de abertura é violado, aqui, ele muda o estado de entrega. Agora estava oferecendo lado de venda quando vai acima daquela abertura. Agora está oferecendo lado de compra. O que estará fazendo depois disso? Estará procurando por stops de compra, stops de compra, stops de compra. Porque está oferecendo liquidez do lado de compra. Vejam, vocês nem sabem do que estão falando. Estão tentando ensinar meus conceitos. E não têm ideia do que estão fazendo. Vocês estão falando sobre coisas no lado esquerdo do gráfico de negociação. Fazem isso bem. Vocês nem sabem o que estão olhando e estão prejudicando as pessoas que chamam de seus alunos. E então, imediatamente quando as pessoas não sabem como usá-los ou entender o que fazer com eles, dirão: bem, essas coisas não funcionam. Por quê? Aprenderam com alguém que não sabe o que está fazendo. Ok? É, flagrantemente óbvio o que é. Mas tudo bem. A mesma coisa aqui. O lado de compra está sendo oferecido até que aquele preço de abertura seja violado ali. Então ocorre a mudança de estado de entrega. Agora o mercado vai fazer o quê? Oferecer liquidez do lado de venda. O que isso significa? Vai começar a cair e atacar os stops de venda. Toda a liquidez do lado de venda está oferecendo isso ao mercado? É isso que está acontecendo. É isso que o algoritmo está fazendo. É isso que o algoritmo faz. Ok? Você comprando e vendendo, eu comprando e vendendo, todo mundo, lá no Reddit não vai mudar. Nada. Mesmo. Não vai fazer nada. E o argumento que derrota toda essa pressão de compra e venda é: como você argumenta contra o aperto dos touros e o aperto dos ursos? Há um aperto de venda descoberto acontecendo. O mercado está subindo quando estava em baixa. Isso é apenas a desculpa deles. É a maneira deles de dizer: bem, você sabe. Todo mundo vendeu a descoberto e agora estão cobrindo. Então é isso. E eu aprendi a mesma coisa, pessoal. Eu acreditei em todo esse lixo. Mais de 2.000 livros. Eu sei que o que esses livros me disseram é o que você está aprendendo também. Porque as mesmas pessoas ensinando hoje, lixo de varejo, Elliott Wave, isso e aquilo, é tudo coisa estúpida, cara. Não tem nada a ver com o motivo pelo qual esses mercados estão fazendo o que estão fazendo. Zero. Não tem nada a ver com isso. Não se preocupe, eu tenho prova hoje. Mas o mercado desce para aquele nível de 50%, porque está descendo para o quê? Eu ensino você. O que eu disse no primeiro vídeo? Está descendo de um mercado premium relativo a este mínimo e este máximo. 50% está aqui. Isso é equilíbrio. Então vai descer para um desconto e é essa lacuna bem aqui. Não parece tanto uma lacuna aqui, mas se você subir mais uma vez é aquela única abertura bem ali. Em um gráfico de 2 minutos. No gráfico de 1 minuto são duas velas que formam isso, mas o que você vai precisar fazer é passar por uma progressão indo do gráfico de 3 minutos, 2 minutos e 1 minuto, e você obterá sua estrutura de mercado e suas áreas onde ele quer procurar um desequilíbrio ou um ponto baixo ou alto mais antigo, e isso simplesmente facilita. Mas apenas uma entrega realmente agradável ali.
E aqui está o toque final. No gráfico de 1 minuto, o ponto alto da oscilação é rompido, a estrutura de mercado agora é de alta. O rally está pegando stops de compra, pegando stops de compra, pegando stops de compra. Bem aqui, esses altos, bem aqui, está apenas permanecendo abaixo daquele ponto baixo. Está se acumulando. Mais interesse que isso é o que resistência, que é engenharia de liquidez, dessa forma. Quando isso ultrapassa. Aqueles indivíduos que sabem o que você está aprendendo hoje, eles sabem que isso é um pool de liquidez para compradores entrando a um preço alto. Por que isso é útil? Porque o dinheiro inteligente que comprou aqui embaixo, ou é onde eles vendem para compradores, que buscam alto. Não é uma lógica difícil, pessoal. Não é complicado. Ok, só parece complicado porque você vê outras pessoas tentando ensinar algo e você ouve ou lê nos comentários, você está ensinando melhor do que o ICT faz. Não, você não está. Não, você não está. Você não está fazendo isso. Você está realmente ensinando de forma incorreta e sem o contexto real do que está faltando. Mas eu entendo. Você acha que toda vela fechada para baixo é um bloco de ordens de alta e uma vela fechada para cima é um bloco de ordens de baixa, e esse não é o caso. Olha isso aqui, ok? Para os caras que dizem, eu não fiz negociações ou eu não negociei dessa forma. Você vê aquela lacuna bem ali? Vê isso? Vê aquela vela fechada para baixo bem ali? Esse é o seu bloco de ordens. Estrondo, compre bem ali. E quanto a isso, bem aqui, caindo, todas essas velas aqui estão mais significativas se você olhar em um gráfico de 2 minutos. Vê isso? Torna-se um bloco de ordens. Bem aqui. Compre, venda a descoberto. Compre novamente. Chegamos até os stops. Venda a descoberto. Reverter. E acompanhe. O movimento maior para baixo. Não ouça esses yahoos por aí que dizem que eu não estou provando algo para você. Estou provando. Foi isso que eu disse que viria aqui este ano para fazer. Esse é todo o ponto de estar aqui este ano. É meu 30º aniversário, 5 de novembro. Tenho sido um trader nos mercados, vivendo e respirando isso por 30 anos. Você não está realmente em qualquer posição para exigir algo de mim. Eu gosto de fazer isso, mas também não preciso fornecer nenhum tipo de prova para você. Mas estou adorando este ano. Estou lentamente colocando isso lá fora e aproveitando todos os céticos e as coisas que eles estão dizendo. E é simplesmente divertido, porque eles não têm ideia do que estou prestes a trazer. Este ano inteiro, nenhum de vocês vai duvidar de nada. Então, o gráfico de 1 minuto, também uma entrega realmente agradável aqui, preenchendo aquele limite de valor justo. Mudando o estado de entrega. Agora está oferecendo o lado de venda. O que isso significa? Vai alinhar os stops de venda, vai continuar indo abaixo de mínimas antigas, em um desequilíbrio até chegarmos a um desconto. É difícil? É difícil ver. O que estou mostrando aqui, bastante claro, não é? Gráfico limpo. Agora, eu não tenho todas essas coisas no meu gráfico quando estou observando os preços. Eu já sei o que estou procurando. E eu não quero ter nenhuma distração. E eu não quero ter um nível ou algum tipo de anotação que me faça pensar apenas com essa perspectiva. Ok? Ou essa ideia. Isso me permite ser fluido. Com o que o mercado está realmente fazendo, em vez de entrar e dizer, ok, isso é o que eu acho que vai acontecer. E isso é a única coisa que pode acontecer. Você entende o que eu acabei de fazer ali? Eu me permito ser flexível. Enquanto que, se você tem todas essas coisas que está colocando no seu gráfico, você está apenas vendo sua vontade ser feita. Então, eu mantenho meus gráficos limpar. E então eu adiciono as anotações para que meus alunos possam ver qual era o diálogo interno na minha mente. Enquanto assisto o preço fazer o que faz, sem nada. Não há nada nos gráficos quando estou negociando. Zero. Nada. Ok. Então, com isso quero que você pense sobre como isso é útil. Ok. Número 1. Você está olhando para
Altos e baixos de Londres, a sessão de abertura de Londres. Ok, por exemplo, das 2 horas da manhã às 5 horas da manhã. Horário de Nova York. Toda vez que eu digo, sempre defina com o horário local de Nova York. Das 2 horas às 5 horas da manhã. Essa é a sua sessão de Londres. Quais são os altos e baixos dessa sessão? Certo? Isso é importante, porque o mercado provavelmente vai varrer acima desses altos ou abaixo desses baixos e criar situações como esta. Ok. E a sessão de Nova York é das 7 horas da manhã às 10 horas da manhã, horário local de Nova York. Qual que é o máximo e o mínimo da sessão para isso? E faça a mesma coisa para a Ásia, certo? De Nova York até... E é isso. Esses são os 3 momentos do dia em que procuro máximos e mínimos específicos. E qualquer máximo e mínimo intradiário que se forme logo antes da abertura das ações às 9h30. Bem fácil, certo? Os horários de operação novamente são, geralmente entre 8h40 da manhã até 11 horas, mas podem ser estendidos até Nova York. Almoço, ao meio-dia. Eu não costumo fazer negociações após. O meio-dia no horário local de Nova York. Essa hora geralmente é muito problemática e é melhor nem procurar qualquer tipo de configuração. Espere até uma hora, de preferência realmente das 13h30 às 16 horas, então você tem a tendência da tarde. Normalmente você verá entre 2 e 3 horas. Há uma configuração que geralmente se forma na tendência da tarde, ou se estabelece nesse período do dia. Isso também oferecerá oportunidades, mas está fora do escopo do que vou ensinar neste mentoria. Mas há muitas coisas que você pode procurar no YouTube sobre a sessão da tarde. E você pode simplesmente combinar algumas das coisas que vou te ensinar aqui. E apenas não é difícil fazer uma adição a o que você está aprendendo aqui. Dessa forma, se você quiser negociar na sessão da tarde, pode obviamente obter algumas percepções de outros YouTubers que negociam futuros. Mas para estudantes em desenvolvimento, isso é suficiente. Eu prometo a você, isso é suficiente. Ok. Tudo bem, então falamos sobre liquidez de intervalo interno. E liquidez de intervalo interno está procurando por mínimas ou máximas de curto prazo dentro de um movimento de preço que estamos retraçando. Certo, é só isso. Isso significa intervalo interno. Liquidez é uma mínima ou máxima de curto prazo, com stops acima ou abaixo dela, ou um desequilíbrio nesse mesmo. Intervalo de ação de preço, e eu te ensinei, mudanças na estrutura de mercado te mostraram exatamente tudo o que é necessário. Isso é tudo o que você precisa e a habilidade de identificar pools de liquidez. Isso é algo que você aprenderá rapidamente, apenas revisando dados antigos e observando os horários do dia que eu te dei nesta palestra. Tudo bem? Seu dever de casa é revisar seus gráficos intradiários de futuros E-mini, e você estará procurando por caças de stops que levam a mudanças na estrutura de mercado intradiárias. Você vai registrar seus exemplos com suas próprias anotações para seu diário de estudos. Então, o que eu mostrei com uma quebra no mercado subindo e descendo acima de máximas antigas ou descendo abaixo de uma mínima antiga, isso é correr atrás de stops. Isso é uma caça de stops. Então você está procurando por isso. Assinatura, para a mudança na estrutura de mercado nos gráficos de 3, 2 ou 1 minuto. Ok. Se você procurar por isso entre 8h30 da manhã e meio-dia, horário local de Nova York, nos mercados E-mini, ou se você estiver observando os micromercados, a mesma lógica existe, certo? Mas você vai começar a voltar a partir de hoje e ir o mais longe que os dados permitirem. Quanto mais você fizer isso e anotar seus gráficos, mais experiência você terá. E é uma experiência pseudo, sim, mas você está ensinando o seu cérebro. Eu uso muito essa analogia com meus alunos de mentoria paga. É como caçadores, certo? Para saber onde você vai encontrar um cervo, se é isso que você vai caçar, você precisa saber como rastrear um, certo? Ou subir em um suporte de árvore e esperar que eles passem. Mas, geralmente, eles saem e caminham pela floresta procurando por rastros. Você saberia como é um rastro de cervo? Antes de me mostrarem um, eu não sabia o que era, certo? Mas, porque estou mostrando a você como é nisso que esta lição estava predominantemente focada. É o real. Visão, de não como é, os detalhes. O que você não precisa é de nada além do que eu mostrei a você. A única coisa que você precisa é o que eu mostrei aqui. É simples, é direto ao ponto, e estou falando apenas dessa maneira. Você entende que isso é tudo o que é necessário. Observe que não há compromisso de traders.
Perceber. Não há interrupções. Percebeu isso? Eu reduzi ao essencial. Agora, esta não é a única maneira de negociar, mas estou mostrando algo que eu pessoalmente acho. Esta é a minha opinião. Isso é tão universalmente simplista. Todos vocês deveriam ser capazes de fazer isso. Na minha opinião, acho que é isso. E é por isso que eu mais ou menos construí isso. Porque eu acho que minha filha, que não tem nenhum interesse em negociação, acho que isso vai ser fácil para ela ver e entender o que procurar. Não tem muitas partes móveis. Você percebe isso? São horários muito específicos do dia, altos e baixos específicos que você vai procurar. É simples. Você não vai perceber o quão simples é até voltar aos seus gráficos e anotar seu intervalo de tempo de 15 minutos para seu pool de liquidez do lado da compra e seus pools de liquidez do lado da venda. E depois descer para o gráfico de 3 minutos, 2 minutos e 1 minuto. Então, para cada dia individual que você está registrando e testando novamente, testar novamente é apenas enfeitar seu gráfico, como estou mostrando aqui. E depois estudá-lo. Não apenas faça e diga, ok, terminei. Realmente entre para ver como o preço se move e como foi entregue. Quantos pips ele se moveu? Quanto tempo ele se moveu subindo ou descendo? Quanto rebaixamento ele causou na sua posição se você tivesse assumido uma? Todas essas coisas você quer anotar no seu gráfico. Dessa forma, quando você revisitar seu diário de estudos, você terá muitos exemplos para observar. E por que você está olhando para isso e vendo repetidamente, várias vezes? Quando você tiver um período em que nada parece estar funcionando e se sentir confuso, você deve voltar ao seu diário de estudos e olhar esses exemplos, porque isso irá encorajá-lo durante períodos em que você simplesmente sente que não está entendendo. Ok, é por isso que é importante ter um diário de estudos, porque você verá que essas coisas acontecem todos os dias. Todos os dias. E, não. Pegue a inexperiência que você tem agora e a falta de experiência e amplifique isso para não há como eu aprender a fazer isso porque isso é uma mentira. Isso é uma fachada. Não acredite nessa visão. Ok? É algo que você terá que desenvolver. E vai ser rápido para alguns e vai ser mais lento para outros. E não há como eu tornar isso mais fácil do que isso, ok? Porque essa carga de trabalho que você tem que passar de backtesting e registro e aquisição de exemplos. Quanto mais tempo você faz isso, mais exemplos você adquire no backtesting. Eu juro que este é o segredo. Ok, porque isso é a coisa. Esse é o trabalho que é necessário. Muitas pessoas dizem que fazem isso, mas não fazem. Ok, eles voltam alguns dias e dizem, isso é. Eu não acho que estou obtendo nada disso. Mas essa é a razão pela qual eles falham, porque esse é o trabalho que é necessário. Você sabe, ter 10 páginas em um caderno dizendo que tomou notas e você não tomou notas, você rabiscou, você desperdiçou o seu tempo. Você sabia ao entrar que não iria ser assim? Teimoso em fazer isso. E é isso que é necessário para aprender isso. Caso contrário, se você não tiver essa mentalidade, isso não será para você porque vai exigir trabalho. Vai exigir esforço, organização e responsabilidade pessoal. Se você não tem essas características, precisa desenvolvê-las. Se você não as desenvolver e não tiver paciência, é melhor sair por aí e encontrar alguém que seja bom em te dar sinais de negociação e simplesmente se submeter a isso. E boa sorte com isso. Mas isso não é tudo. Tenho outra parte do vídeo que quero mostrar a você agora. E vou mostrar essa lógica realmente funcionando hoje no contrato E-mini do Nasdaq. Certo, então estamos olhando para o gráfico do TradingView ao fundo. E eu tenho a TD Ameritrade aberto por cima dele, comprimido, para que eu possa operar com o TradingView. E vou destacar no TradingView uma lacuna de valor justo após uma mudança na estrutura de mercado que é altista, e vou mostrar um desequilíbrio que está em um prêmio. Certo, veja que é exatamente o oposto do que eu estava mostrando. Você muda a cor disso. E a ideia é que eu quero ver isso cair naquela área verde. Mas se você olhar bem de perto, há na verdade uma pequena lacuna de valor justo logo abaixo daquela caixa verde. Certo, isso não é oferta e demanda. Certo, a ideia é que eu quero ver isso cair naquela caixa verde. E eu não sei se vai mergulhar na lacuna de valor justo inferior. Então, sempre que há duas lacunas de valor justo assim, isso é para suas anotações, caso você perca isso. A ideia é que eu vou deixar negociar até aquela inferior. Vou sacrificar essa entrada melhor.
E se negociar até lá e entrar nela e depois voltar direto para aquela caixa verde, a primeira lacuna de valor justo mais alta, eu entrarei quando estiver lá e esperarei que a inferior não seja negociada novamente. Certo, eu vou tratar com um stop que terá, essencialmente, um risco de 3,25%. Não estou sugerindo que esse seja o tamanho de risco para você. Estou apenas dizendo, é isso que tenho em mente quando estou fazendo essa negociação. E isso é novamente apenas minha crença pessoal nisso. Não estou sugerindo que você deva acreditar em mim ou adotar essa visão porque estou mostrando uma conta ao vivo. Isso não significa que toda negociação que você fizer a partir de hoje será assim. Isso não significa que garante lucro. Não garante. Mas minha crença é. Minha fé é essa. Eu vi isso funcionar tantas vezes nos últimos 30 anos que sei que isso é algo que vai funcionar o suficiente para mim. E isso é tudo o que importa. É um esforço pessoal quando você está especulando. Se você não tem fé nisso, então obviamente nunca colocaria dinheiro real nisso. Certo? Então o mercado está começando a cair um pouco aqui. Vamos dizer, por exemplo, que ele suba até aquele ponto, retângulo superior primeiro antes de descer para o verde. Então eu cancelaria a negociação e isso significa que eu não faria a negociação e me afastaria. E provavelmente não faria nada pelo resto da manhã ou observaria para ver se há algo mais que se configure. Tudo bem, então agora estou dentro daquele retângulo, mas note novamente, quero ver se ele desce para aquela lacuna de valor justo inferior que não está destacada. Eu mencionarei quando chegarmos a isso. Isso aí não estou disposto a sacrificar porque é realmente a melhor compra. Mas se voltarmos para a lacuna de valor justo superior e criarmos como uma cauda, nesta vela específica verei isso apenas como uma busca por um desequilíbrio inferior. E então deveria acumular aqui. E eu tenho meu gatilho. No botão de compra, certo, vou apenas fazer uma compra a mercado. Não estou tentando fazer nada avançado aqui. Certo? E se você olhar na parte inferior do módulo de conta ao vivo da TD Ameritrade, verá o símbolo do Nasdaq. E você verá realmente meu lucro e perda conforme o andamento da negociação. E eu fiz uma negociação no mini S&P e basicamente foi um empate. Acabei ganhando 70. Então, fiz uma negociação e ela voltou contra mim, me parou e foi o fim disso. Certo? Aqui estou eu colocando a ordem e há a confirmação de que as ordens foram recebidas. Então agora estou comprado. Você pode ver na parte inferior do aparecer, mostra que estou inicialmente em perda. Parece que 20 e agora estou com 20 de lucro. Então, agora estou com uma perda de 75. Então esta é a parte da negociação, onde parece assustador. Se você nunca negociou com fundos reais, você simplesmente sente que precisa ficar de olho no dinheiro. Observe aquele número de quanto dinheiro você está ganhando e perdendo. Isso é a pior coisa a se fazer. O que estou observando é o gráfico. O gráfico continua me dando feedback visual de que está acumulando e não caindo. Agora ele pode voltar mais uma vez para aquele gap de valor justo inferior. Isso é aceitável para mim. Estou disposto a suportar isso. Eu só não quero vê-lo sobrepor toda naquela área e cair mais, porque então eu teria que fechar a negociação e de preferência salvar meu stop. Observe que os corpos das velas estão permanecendo relativamente dentro daquele gap de valor justo que está sombreado de verde. Agora, novamente, estou apenas adicionando isso ao gráfico porque sabia que iria gravar e compartilhar com você hoje, mas eu não tenho isso nos meus gráficos. Ok, as únicas anotações que tenho nos meus gráficos são quando estou ensinando meus alunos. E já que você está aqui, pelo menos por agora, estou chamando você de meu aluno. Até mesmo os haters. Tudo bem. Então, com a...
a ajuda da retrospectiva, porque vivi esse momento esta manhã, ele realmente desce mais uma vez e atinge aqueles pavios que estão se formando. Agora, quando você coloca uma operação, você meio que entrega o controle completo de tudo para o mercado. E você quer apenas permitir que o mercado faça o que vai fazer e não tentar pensar demais em cada flutuação. Cada pequeno movimento no preço é não algo que vai trazer esperança, espero influenciá-lo. Então, eu já tinha em mente que poderia voltar a cair e fazer uma mínima ligeiramente mais baixa do que aqueles dois pequenos pavios que se formaram dentro da lacuna de valor justo inferior. Então, como eu tinha essa expectativa de que isso poderia acontecer, estou me dessensibilizando para isso no caso de se formar. Um cenário ideal seria, obviamente, não fazer isso de forma alguma, mas estou permitindo essa ação de preço, especialmente com a volatilidade que temos visto nos últimos dias. E o que estou pensando agora é que eles estão baixando mais uma vez para acumular mais posições longas. Note que estou dizendo que não é a pressão de venda que está levando o preço para baixo. Acho que este é o ponto onde eu mais sofri no trade. Se não me engano, devo pensar que é como $455 de perda no trade, enquanto ainda estou na negociação, o que está abaixo do limite. Já disse que meu risco máximo em uma negociação, se estou negociando competitivamente, é de 4,5% por trade. Geralmente gosto de fazer uma negociação com a qual me sinto confortável em torno de 3,5%. Isso é uma boa negociação para mim. Ok, mostrando sinais inicialmente de que quer subir. E o que estou tentando fazer é manter meu foco nesse nível mais baixo, ou na parte inferior daquele retângulo rosa. Esse é o fruto ao alcance da mão. Esse é o alvo fácil. Estou dizendo para você tentar praticar e aprender a alcançá-lo. O cenário ideal seria ir até o topo daquele rosa. Mas enquanto você está aprendendo, não faça isso, ok? É mais fácil apenas deixá-lo negociar até o limite inferior e simplesmente sair quando ele te der isso. Tem o meu gatilho no botão de nivelamento, então ele cancela todas as ordens. Me tira completamente do mercado. Assim que tocar o limite inferior daquele retângulo, vou encerrar a negociação. Agora estou com 7,9, quase $900. 895, 935, 925, novamente. Você pode observar essa flutuação no canto inferior direito do pop-up. Estou com 1.100 mais. 1.149. Ok. Negociou ali. Tocou. Agora estou encerrando a negociação ali, assim mesmo. E é isso. Agora minha conta está registrada e marcada a mercado, com $1.190 de lucro. E o saldo agora reflete isso com $27.915,11. Então, ao TradingView, mostrando o gráfico que estou observando, porque gosto de negociar com esses gráficos. Eu não gosto dos gráficos do TD Ameritrade. Isso é, eu não gosto deles. Então, estou apenas usando o pop-up que é. Por que você está mostrando isso comprimido? Você está apenas. Eu não estou escondendo nada. Você pode ver, está bem ali. Então, vamos dar uma olhada no gráfico. Agora, você pode ver que nada mudou. Eu apenas ampliei aquele pop-up, então está ocupando toda a minha tela. Vamos para o contrato em mini do Nasdaq. Simples. E eu ainda sou tão desajeitado com esta plataforma. Mas, tenho certeza de que vou ficar muito bom nisso até o meio do ano. Dica, dica, cutucão, cutucão. Certo, então vamos olhar para este dia. E ao gráfico em 1 minuto. E vou adicionar uma sobreposição. Ok. Mas vou colocar para que você possa ver onde estão as negociações nesse gráfico. Aqui estão as execuções. Bada bing, bada boom.
E aqui estão essas áreas que mostrei a você no gráfico do TradingView. Então, para as mentes curiosas que queriam ver um gráfico ao vivo e uma conta ao vivo e todo esse negócio e a lógica do que estou ensinando no canal do YouTube, humildemente apresento isso. Até falar com você na quinta-feira. Fique seguro.